Oi, gente, tudo bom? Aqui é Letícia Oliveira. Eu andei recebendo umas perguntas, né, nas mídias sociais, pedindo para que eu falasse um pouco sobre o TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Fiquei um pouquinho relutante para poder ver, eu fiquei pensando se iria gravar realmente esse vídeo, né, para poder explicar. Bom, mas aí pensando melhor, decidi gravar por quê? O que acontece? Quando se fala de transtorno comportamental, essa parte são com os psicólogos, né? Psicanalistas, enfim. Porém, quando a gente fala em equipe multidisciplinar, as crianças, primeiramente, elas vêm para a sala do psicopedagogo, né? E aí sim, a gente vai fazer uma triagem, uma avaliação e vai direcionar para fono, para o psicólogo ou para um outro especialista, de acordo com a necessidade dessa criança. Por isso, sim, né, eu decidi gravar o vídeo porque é importante, porque nós psicopedagogos, somos terapeutas da aprendizagem, mediadores de todas as situações dentro de uma instituição, certo? Ou quando os pais aparecem na clínica e estão com dúvidas, né, sobre o que está acontecendo com os filhos de acordo com o desenvolvimento da aprendizagem. É o que acontece, né? A minha orientação sempre quando a criança, né, é diagnosticada com TOD, ou se tem uma suspeita de TOD, é super evidente as características, mas ainda assim é uma suspeita, porque só o médico pode dar o diagnóstico, né? E aí, o que acontece? Como eu falei, nós somos mediadores da situação. Conversamos com as famílias, né? Analisamos, avaliamos essa criança, esse aluno, né? Esse indivíduo. E se uma criança ela tá com problemas comportamental de aprendizagem, para a gente poder chegar a uma solução, né? Na aprendizagem é necessário primeiro ter uma intervenção comportamental. Então, o que eu falo? Para que eu consiga exercer o meu trabalho, para que o meu trabalho possa realmente ter um êxito, é necessário que o psicólogo primeiro entre com a intervenção dele. Depois, né, de um certo tempo, um mês, dois, aí depende. Aí sim, essa criança pode, né, esse indivíduo pode ser direcionado para o psicopedagogo. Até mesmo porque a gente avalia de uma forma global. Muitas famílias podem pagar uma equipe multidisciplinar toda, outras não. Então a gente vai analisando, eu sou sempre honesta e justa nessa relação, né? Quando eu estou direcionando, atendendo as famílias, né? Então, qual é a situação que sobressai? Qual é o profissional? Qual terapia que essa criança, que esse aluno precisa primeiramente? Com o psicólogo, é tratar o comportamento, né? Porque uma criança que não se comporta bem, ela não vai conseguir reter conteúdo, ela não vai conseguir aprender. Então, ela vai ter sim problemas de aprendizagem. Ela vai precisar sim de um psicopedagogo. Mas no primeiro momento, precisa de uma intervenção comportamental que é com psicólogo, certo? Qualquer dúvida, é só enviar mensagem que estarei disposta aqui, né, a sanar as dúvidas, tá ok? Então, transtorno opositor desafiador, né? Quem são essas crianças? São as crianças famosas, né, teimosas, crianças respondonas, crianças que estão sempre te desafiando, né? Qual é a idade, né? Outra pergunta que veio, que me fizeram foi essa. Qual é a idade que mais, né, se sobressai o TOD? Entre 6 a 12 anos, né? São as idades que mais se sobressaem, né? Que, de acordo com as terapias, são essas crianças aí nessa faixa etária que aparecem nos consultórios. Porém, o TOD, esse transtorno opositor desafiador, pode aparecer em qualquer idade. Então, é importante sim que os pais estejam atentos aos sinais e sintomas para poder procurar a intervenção o quanto antes e pedir auxílio aos terapeutas, ok? Tá? Então a gente vai começar a conhecer aqui os sinais e sintomas do TOD, transtorno opositor desafiador. Falar dos sinais e sintomas, né? Mas lembrando aqui as características, né, que ressaltam na criança com TOD. Ela é intolerante, ela é desobediente, ela é agressiva. Então, o primeiro sintoma aí, sinais e sintomas, nós temos a teimosia persistente, né? É uma criança que tem ideias obstinadas. Ela não aceita a ideia dos outros, né? Não aceita e ela sempre vai defender a ideia dela como verdade absoluta. Ela é ali relutante, ela vai até o fim, a ideia dela é a certa, é a verdadeira e só a dela prevalece.
Vamos lá pro 2, né? Essa criança, esse indivíduo tem um comportamento negativista, né? Um comportamento contraditório às outras pessoas. Tá ali em sala de aula, tá todo mundo fazendo uma determinada atividade que o professor propôs e a criança vai falar que não vai fazer porque talvez não vá conseguir, né? Normalmente falam, não vou conseguir, eu não quero, e começa a colocar série de aspectos negativos para não realizar aquela atividade. Ou aquela atividade não vai ser boa porque o professor propôs e não vai ser boa por isso e por aquilo. Vai ser um comportamento totalmente negativista, totalmente negativo para as atividades propostas, né? Isso no dia a dia. O exemplo da sala de aula é só um dos vários que pode acontecer dentro de casa. Às vezes a mãe vai propor, vai apresentar uma comida nova, né, uma alimentação diferenciada, e a criança vai se negar falando isso e aquilo sobre essa nova atividade, enfim, tá? Então é um comportamento sempre contraditório, sempre negativo. Então, gente, resistência a ordens. É uma criança que não aceita ordens de outras pessoas, dos pais, dos professores, de outro adulto. E a palavra dessa criança vai prevalecer. Essa criança ela vai fazer de tudo para que prevaleça a sua palavra como a última, né? O adulto vai lhe falar, agora é o momento de, né, na escola ali, de copiar o dever e depois é o recreio. Então vamos terminar a atividade para depois, sim, fazer uma outra atividade diferenciada. Exemplo, se a criança fala, não, mas eu não quero, não vou fazer, por isso pronto, acabou, e não vai fazer. Em casa, filho, recolhe os brinquedos, guarda seus livros, guarda... Não vou fazer, acabou. Não vou fazer porque eu não quero, pronto, acabou, vou aqui sentar e assistir desenho. É bem assim, dessa forma. Raiva frequente. Tá disposto sempre a brigar. Tá ali na hora do recreio, ou num parquinho, pode ser em escola ou fora da escola. Simplesmente a criança às vezes já passa correndo e dá um esbarrão em outra criança. E aí foi essa criança que tem o TOD, que deu esbarrão em outra criança. Um exemplo, tá? É só um dos exemplos de comportamento. E aí essa criança vai começar a discutir. Discutir com o coleguinha, com essa criança aí que conhece ou que não conhece. E despejar a raiva, tá? É uma raiva constante. É uma raiva que permanece ali, ó. Tá ali dentro. Minando, tá jorrando, tá distribuindo essa raiva por qualquer motivo, tá? Às vezes está ali uma criança, tá ali em sala de aula, tá ali dois coleguinhas do lado e essa criança tá ali fazendo nada, tá? Essa criança que tem o TOD, duas crianças estão próximas, rindo. A criança que tem o TOD vai falar, tá rindo de mim por quê? Para de rir, eu não quero você rindo de mim, chega! Porque não sei o que, e começa a brigar, ter raiva. Ou tem ali algumas crianças, um grupo rindo. Tá rindo de mim por quê? Chega, eu não quero, eu não gosto de vocês. Gente, isso é um dos comportamentos que a gente vê em escolas, tá? E aí vocês pais vão compartilhar mais outros comportamentos comigo. Posso dizer também alguns de casa que pais já compartilharam comigo. Aí isso acontece também. Às vezes a criança tá ali fazendo uma determinada atividade brincando e os pais estão conversando. E aí a criança simplesmente fala, chega, a voz de vocês me irrita, me estressou, não quero vocês falando, calem a boca. É bem por aí, tá? Então vamos ficar atentos, tá bom? Super atentos, porque vocês pais nos auxiliam, nos ajudam muito. Eu costumo dizer que é um quadrado, tá? É escola, os pais, equipe multidisciplinar e a criança, tá bom? Então a gente precisa dessa junção desse quadrado, entendeu? Para dar certo as terapias, para ter uma evolução, tá? Eficiente para essa criança, ok? Tentativa constante de irritar outras pessoas, outras crianças. Xingamento, gritos, empurrões, daí vai. Tá ali as crianças brincando já, em sala de aula, no recreio, e essa criança com TOD chega. Não vai chegar falando com as crianças, com os amigos, com os colegas, vai chegar derrubando, derrubando as coisas que tiver sobre a mesa, ou chegar já falando uma coisa que não tem nada a ver, né? Mas e vai irritar, né? Essas outras crianças e também com os professores, tá? Eu vejo muitas pessoas reclamando de escolas, de professores, mas não sabem o que realmente os professores vivem em sala de aula, tá bom? Olha lá,
uma situação que já passamos aí em escola que trabalhei. O aluno, no mesmo dia de aula, jogou bolinha de papel, tacou borracha na professora, passando dever lá no quadro. Quando a professora estava passando, né, de frente da sala, ali do quadro, para poder ir até a porta, essa criança colocou o pé, a professora caiu. Uma professora idosa, assim, né, já de idade. Ela caiu, tá? Então vocês podem imaginar que teve consequências o tombo, tá bom? Eu tô aqui falando sobre culpados e inocentes? Não. Eu tô falando de uma situação que deve ser cuidada, que deve ser tratada, que deve ser avaliada, que precisa de SOS, precisa de socorro. E só pode ter um êxito, só pode ter uma resolução se todos estiverem juntos. Gestão escolar, professores, famílias, terapeutas, a criança. Ok? Dificuldade em manter as amizades. Gente, normalmente essa criança ela não sente prazer em estar com outras crianças, em manter a amizade, em brincar, em estar ali brincando, né? Tendo momentos prazerosos. Porque tá constantemente com raiva, com bronca. Então, não tem prazer em sentar, em ver pessoas bem, felizes, brincando, ok? É bem difícil. Dificuldade acadêmica, né? Dificuldade na aprendizagem, né? Por quê? Porque essa criança está constantemente com mau humor, irritada, agressiva. Então, ela vai ter, consequentemente, dificuldade de aprender, de prestar atenção na aula, né? De aprender o conteúdo. Foi o que eu falei no início do vídeo. É necessário, primeiro, uma intervenção comportamental para, assim, o trabalho, a terapia psicopedagógica surtir efeito na aprendizagem, tá? Primeiro a gente resolve uma situação para depois resolver a outra, né? Melhora um pouco o comportamento, aí sim vai ter como ter um êxito na aprendizagem. Aí dá para fazer as duas terapias até paralelas, né? Mas depois de ter uma intervenção comportamental inicial. Se essa criança não quer aprender nada, não quer prestar atenção em nada, não, né, tá ali agitada, com raiva, derrubando tudo, agredindo as pessoas em volta, ela não tá podendo aprender nesse momento conteúdo. Então vai ter que ter essa intervenção comportamental, primeiramente amenizou, deu uma melhorada, aí sim entra a terapia psicopedagógica. Agressividade constante. Essa criança sempre está disposta a brigar com colegas e até com pessoas na rua. Do nada vai cismar com alguma coisa e vai brigar, tá? É uma criança frequentemente rancorosa e vingativa. Ela vai esperar um momento propício se ela achar que fizeram alguma coisa que ela não se agradou. Enfim, e ela vai se vingar sem se preocupar com as consequências, tá? É uma das atividades importantes na educação infantil, no Fundamental 1, nos anos iniciais do Fundamental 1, é esse desenvolvimento sensorial, né? Trabalhar, explorar o desenvolvimento sensorial. Então, essa professora estava trabalhando esse desenvolvimento sensorial, trabalhando o paladar, né? As crianças de olhos vendados deveriam descobrir, né, qual era aquele alimento, né? E isso com muita cautela, tá, gente? Sempre tem uma listagem, né, um questionário perguntando se a criança é alérgica ou não, o que pode, o que não pode, enfim, tá tudo certinho. E aí a criança não gostou de determinado alimento, ela se vingou depois dessa professora. Era limão, tá, gente? Um azedinho do limão, tranquilo. E aí não gostou, falou assim, você vai ver só o que você fez comigo, você vai ver. Passaram alguns dias, foi e bateu na professora. Ok? É uma criança vingativa, vai esperar o momento oportuno e vai se vingar sem se preocupar com as consequências. É uma criança que se aborrece com facilidade e chora também, né, do nada, né? Assim, ela sabe o motivo, mas assim, aparentemente chora, né, e se aborrece facilmente e não aceita o consolo das outras pessoas, de adultos, crianças, tá? Tem essa resistência.